Vamos falar da offshore, que essa realmente é a grande mudança aqui. Então, Sim. como eu falei no começo, hoje a offshore funciona assim, a pessoa tem a empresa lá no paraíso fiscal, os investimentos estão rodando debaixo dela, enquanto não distribui, não paga Não paga imposto. imposto. O que o governo fez? Criou a tal regra anti-diferimento. Como que funciona essa regra? Agora vai ser assim, as empresas todas vão ter que apurar um balanço, tá? Tá. Até hoje, tinha muita gente que tinha offshore e nem fazia balanço. Isso, inclusive, mudou só nesse ano, porque o que a gente mais vê de offshore hoje é Ilhas Virgens Britânicas, BVI. Neste ano, o BVI começou a exigir balanço. Mas até ano passado, retrasado, tinha gente com offshore que nem fazia balanço. Agora não vai mais poder. Por conta das regras brasileiras, a sua offshore precisa ter um balanço, né? E este balanço vai mostrar lá, em 31 de dezembro, um determinado lucro, que seria exatamente o resultado positivo dessas aplicações no exterior. Se esta sociedade for considerada como uma sociedade controlada pelo sócio no exterior, e aqui é uma questão técnica, né, mas tem que ser uma sociedade controlada, e aí o que acontece? Este lucro, independentemente de ter sido distribuído para o sócio, vai ter que ser tributado aqui no Brasil. Essa é a regra anti-diferimento. Resumindo, você tem uma offshore e você colocou $1 milhão e comprou uma ação da Apple no dia 1 de janeiro de 2024. No dia 31 de dezembro de 2024, a ação da Apple saiu de, 100 e foi para 200. Você vai ter, diante da nova tributação, teria que pagar imposto sobre a valorização de capital, seja, valor de preço de tela que subiu, independentemente se você vendeu essa ação, correto? Certo, exatamente. Independentemente de você ter vendido, ou seja, de você ter realizado esse ganho, e independentemente de você ter distribuído isso para o sócio no Brasil. Né? A questão da distribuição é a regra anti-diferimento. E aí, assim como para as aplicações diretas no exterior, vai pagar 15% no Brasil. Então, apura que você pega aquele lucro no balanço da empresa, converte também para real, com base na taxa de 31 de dezembro, informa isso no IR e paga 15% sobre isso. Aí você tocou num ponto que é, acho que, crucial para essa discussão, que é exatamente o ganho não realizado. E é isso, né? Que eu tava, quando primeiro chegou lá em abril, eu olhei e falei, meu Deus, e se a gente investir em alguma coisa, um ativo ilíquido, por exemplo? Exatamente. Né? Você vai investir em um fundo de private equity que você fica tendo marcação mercado, só que você não tem liquidez, ou seja, você não consegue vender. Como é que você paga imposto de uma coisa que você não consegue acessar o dinheiro? É por isso que a regra é tão perversa, né? No fim das contas, você tem que pagar um imposto sobre um lucro que não está realizado e mais, que depois ele pode nem se realizar. Exatamente, pode nem essa ação acontecer. Pode cair depois, alguma coisa assim. Exatamente. Aí, Valtinho, tem um ponto aqui que a gente entra nos detalhes técnicos contábeis, né? Porque a norma, o PL, diz que esse balanço da empresa vai ser apurado com base nas regras ou IFRS ou os padrões contábeis brasileiros, que em essência seguem a IFRS. Aí tem um monte de detalhe contábil lá, dependendo do tipo de ativo, tem algumas saídas que aumentam o valor de ativo, mas a contrapartida não é exatamente um lucro da empresa. Você consegue jogar numa outra linha lá que chama resultado abrangente, que é exatamente esse lucro não realizado. Então, para alguns tipos de ativo, a gente vai ter essa saída de dizer, olha, por mais que eu tenha tido uma apreciação nesse ativo, não é que ele me gerou um lucro lá na empresa offshore que eu vou ter que tributar no Brasil. Então, a questão contábil aqui vai ser muito importante. E ela varia de ativo para ativo. Então, bonds, por exemplo, recebem um tratamento. Ações de uma empresa listada, acho que essas são as piores. Eu acho que aí não tem muita dúvida de que o aumento, como você falou no teu exemplo, saiu de 100 para 200, este aumento de 100 teria que ser tributado no Brasil. Perfeito. Agora, o private equity é um ponto interessante. Talvez até tenha algum tipo de argumento para dizer que essa marcação a mercado do private equity não tenha que formar o tal do lucro que vai ser tributado no Brasil. Entendi. Então, só para não entrar muito em detalhe técnico aqui, para não ficar até cansativo o nosso podcast, acho que é importante falar. Tem que ser olhado ativo por ativo, qual que é o tratamento contábil dele, porque é o tratamento contábil que vai determinar se a offshore vai ter um lucro que vai ser tributado no Brasil. Perfeito. Né? Então, isso é uma coisa que vai ter que ser olhada. Então, se eu conseguir resumir, ver se eu estou certo, existe uma possibilidade de alguns ativos, contabilmente, mesmo que eles tiverem apreciação de capital,
esse, entre aspas, lucro não ser considerado lucro, ser colocado numa outra linha para que no balanço não informe um lucro. Isso você vai ter que ver ativo por ativo, ou seja... Tá. Perfeito, é isso aí mesmo. Então é uma possibilidade que pode, devido ao sistema de tributação, eu acho que é o IFRS que permite isso, exatamente. Né? Que são para quem está ouvindo a gente, são os padrões contábeis internacionais e que o Brasil já desde 2008 adotou como padrão também. Né? Perfeito. E aí até interessante nesse ponto, quando o projeto chegou no Senado, um senador apresentou uma emenda para colocar lá expressamente, os lucros não realizados não vão ser tributados. Só que o que seria ótimo, né? Seria ótimo se tivesse isso lá no projeto. Mas essa emenda foi rejeitada. O que não, como a gente falou agora, o que não quer dizer que, agora todo lucro não realizado vai ter que ser tributado. Porque pode ser que algum deles, dependendo do tratamento contábil, já não seja mesmo tributado. Perfeito. Tá? E além dessa alternativa, teria alguma outra alternativa, assim, se a gente for falar de lucro, né? Porque eu acho que quem está ouvindo a gente está assim, poxa, ok, eu tenho uma offshore, passou no Senado, está muito próximo disso acontecer, mas assim, tem alguma outra alternativa, né? Tem alguma oportunidade que eu tenho ali para não ter que pagar, talvez, esse valor de apreciação? Tem algumas, Valtinho, assim, acho que inclusive foram coisas que surgiram, né, ao longo desse desenvolvimento do projeto aqui, e eu acho que talvez a principal delas seja a questão de transparência, que foi algo que surgiu, se eu não me engano, quando o projeto chegou na Câmara. Então, acho que para o pessoal que está nos ouvindo, só para tentar colocar em outras palavras o que a gente disse agora, né? O investimento que continua na pessoa física, não no offshore, da pessoa física, ele é tributado pelo regime de caixa, que a gente chama. Certo. Ou seja, só paga imposto no Brasil a hora que recebe. Quando vender. Recebeu o dinheiro. O da offshore, como tem a questão contábil, a marcação a mercado, que pode gerar o lucro lá dentro da offshore, é regime de competência que a gente chama. Perfeito. Aí, o que o projeto faz? Ele deu essa opção de você falar, não, mas a minha offshore, para fins fiscais aqui do Brasil, ela é transparente. O que quer dizer isso? Que em vez de essa pessoa declarar lá no IR dela a offshore, ela vai olhar os ativos que estão debaixo do offshore. Tá. Então, ela declara no IR dela. Então, vamos dizer que dentro do offshore, vamos simplificar aqui, ela tem 5 ativos. Tem 3 ações e 2 bonds. Ela vai declarar aqui no Brasil esses ativos diretamente, em nome dela. Como se a offshore não existisse. A offshore existe. Mas para fins fiscais é como se não existisse. E aí, qual que é a questão? Voltando para o teu exemplo, essa pessoa tem lá as ações da Amazon ou da Apple que saíram de 100 e foram para 200. Mas como essa pessoa optou pela transparência da offshore, esta apreciação não vai ser tributada, porque agora você desloca lá do tratamento de offshore e vem para um tratamento de ativo direto. Perfeito. Que, lembrando, como a gente falou aqui, só tributa na hora que recebe. Então, a transparência, acho que vai ser uma medida muito interessante para a gente considerar, para quem tem principalmente ativos ilíquidos, né? Eu falei de ação em bolsa, mas acho que principalmente para quem investe em private equity, em venture capital no exterior, vai ser uma medida interessante para fugir da tributação na marcação a mercado. Perfeito. Porque por mais que tenha uma apreciação nesse ativo, enquanto isso não se realizar, enquanto não vender, coisa do tipo, não paga imposto. No resumo da ópera, ao optar por ter essa empresa transparente, que, pelo que eu sei, você tem que optar uma vez só, né? Uma coisa que você pode ficar mudando, um ano eu quero transparente, um ano eu não quero mais. Você coloca a tributação de uma offshore igual era antes. Você consegue diferir esse imposto se você não vender, porque você vai pagar quando você vender, né? Se não vendeu, você não vai pagar, se ela for transparente. E se assemelha muito à pessoa física. E a pessoa física acaba se assemelhando muito ao offshore, uma vez que ela já consegue compensar ganhos com prejuízos. É exatamente, né? Isso, Valtinho. E com a vantagem, né, de que, só lembrando, na transparência, a offshore não existe para fins fiscais brasileiros, mas ela existe. Ele existe. Então, ela continua com todas as outras vantagens de uma offshore. Por exemplo, proteção contra state tax lá nos Estados Unidos, você pode colocar normas de governança ali dentro da offshore. Então, você mantém as vantagens da offshore, mas no tratamento tributário brasileiro é como se fosse o tratamento de pessoa física regime de caixa. Então, é exatamente isso.
Entendi. O que na prática acho que a gente vai ver muito, né? E a gente está num momento muito inicial, mas obviamente a gente já começou a discutir casos práticos de clientes. Tá. Para quem tem ativos líquidos e ativos ilíquidos, provavelmente uma estrutura muito comum vai ser agora ter 2 offshores. Certo. Então você vai ter uma offshore opaca, né, que é Tá. não transparente. Que é o normal que é o passou na PL. normal, vai. exatamente. Você deixa ali aqueles ativos que talvez não vão gerar uma tributação sobre essa apreciação, e você joga para outra e opta pela transparência na outra os ativos ilíquidos. Porque se tiver essa marcação a mercado que não é realizada, você não tributa. Perfeito. Então, acho que isso vai ser uma saída muito interessante que tem que ser estudada caso a caso, obviamente, mas é algo para se pensar para diversos casos aí. Então, era até muito engraçado, né? Quando veio as primeiras versões da medida provisória lá atrás, a gente já começou a pensar, vai acabar offshore. Quando, na verdade, agora pode ser até que elas multipliquem, né? No fim das contas. As pessoas vão manter uma offshore opaca e vão ter uma outra transparente.